Há momentos em que o silêncio dentro de casa fala mais alto que qualquer palavra. O olhar que antes era de ternura se torna distante. As mãos que antes se procuravam já não se tocam mais. Talvez, neste exato momento, seu coração esteja pesado, o lar esteja frio e você esteja se perguntando: será que ainda há esperança para o nosso amor? Essa oração é para você, que luta pelo seu casamento, para você que clama por restauração, mas se sente sozinho. É para todos os casais em crise que ainda desejam reencontrar a harmonia, a paz, a comunhão e o propósito de Deus no relacionamento. Porque Deus não se esquece do que Ele mesmo uniu. Mesmo quando as tempestades do orgulho, da rotina, das feridas e das palavras duras tentam afogar o amor, Ele continua sendo o especialista em restaurar o que foi quebrado. O Deus que transforma a água em vinho é o mesmo que pode transformar frieza em afeto, mágoa em perdão e distância em recomeço. A palavra nos lembra: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18:14. Essa pergunta ecoa como um convite à fé. Nada é impossível para o Deus que cura corações partidos e une novamente aquilo que parecia destruído. Se você deseja restaurar seu casamento, unir casal novamente, reacender o amor e viver uma vida a dois com propósito e presença divina, permaneça aqui comigo. Esta oração poderosa para trazer afinidade entre os casais é para o seu coração. Quando um casamento entra em crise, não é apenas a relação que sofre, a alma sofre, os filhos percebem, os dias se tornam mais pesados e as noites mais longas. O travesseiro se torna confidente das lágrimas silenciosas que ninguém vê, mas Deus vê. Ele conhece a dor de quem luta sozinho por um relacionamento. Ele entende a exaustão de quem já tentou conversar, perdoar, mudar, mas sente que nada adianta. Talvez você esteja vivendo um relacionamento em crise, onde o amor se perdeu em meio a discussões, frustrações e silêncios. Mas o Senhor, que é o autor do amor verdadeiro, ainda pode reacender essa chama. Ele ainda pode renovar alianças e curar feridas antigas que se tornaram muros entre vocês. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Essa é a chave. Um casamento com Deus no centro é mais forte. E mesmo que hoje pareça tudo quebrado, Ele pode restaurar o casamento, reconstruindo tijolo por tijolo a confiança, o respeito e a intimidade. Não importa se há mágoas antigas, se houve traição, decepções, palavras amargas ou indiferença. O Espírito Santo pode visitar agora esse lar e derramar bálsamo de cura. Você não está sozinho. Esta é uma oração pelo casamento que busca tocar o céu e trazer mudança real à terra. Antes de elevarmos as palavras a Deus, quero que você faça silêncio por um instante e do fundo do seu coração, pronuncie bem baixinho o seu nome e o nome da pessoa que você ama. Pode fazer isso. Agora que seu relacionamento está diante da fé, oremos juntos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu conheces os corações que agora se achegam a Ti. Conheces os casais em crise, os relacionamentos feridos, as promessas quebradas e os sonhos adiados. Nada está oculto aos Teus olhos. Por isso venho te clamar neste momento de todo o meu coração. Visita esse lar, Senhor. Entra nas salas, nos quartos, nas memórias, nos sentimentos, onde houve gritos, que tua paz reine, onde houve traições, que teu perdão alcance, onde houve indiferença, que tua presença aqueça. Toca agora no coração de quem já não acredita mais. Reacende a esperança. Sopra sobre as brasas quase apagadas e faz brotar novamente o desejo de amar, de cuidar, de caminhar lado a lado. Pai, que esse casal aprenda a te buscar juntos, a colocar o casamento diante do teu altar todos os dias.
que nenhuma tempestade seja maior que a tua presença. Que eles saibam que, ainda que tudo pareça perdido, tu és Deus de restauração. Repita comigo: Senhor, eu creio que tu podes restaurar meu casamento. Senhor, neste momento eu clamo por aqueles que estão enfrentando o vale do silêncio dentro do próprio lar. Por aqueles que dormem lado a lado, mas se sentem a quilômetros de distância. Por aqueles que já não se reconhecem, que trocam palavras frias e evitam o olhar. Pai, visita agora esse relacionamento em crise com teu poder restaurador. Tu és o Deus que transforma desertos em jardins, por isso eu te peço. Onde houver amargura, planta a doçura do teu espírito. Onde houver orgulho, derrama humildade. Onde houver ressentimento, planta o perdão. Onde houver desprezo, reacende o respeito e o carinho. E onde houver distância, constrói pontes de aproximação. Toca nos corações que estão endurecidos. Derrama sobre eles a tua unção, que quebra correntes e liberta da frieza espiritual. Ensina esse casal a orar um pelo outro, a caminhar lado a lado, mesmo que cambaleando. Senhor, que eles redescubram o valor do toque, da escuta, do olhar terno, do abraço de reconciliação. A tua palavra diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Que esse amor volte a habitar nesse casamento. Que essa casa volte a ser um lugar de paz e segurança. Que não falte o teu Espírito Santo conduzindo cada passo. Que esta seja uma oração poderosa para trazer afinidade entre os casais que se perderam em meio à dor, mas ainda desejam recomeçar. Não há história perdida quando Deus é o autor do recomeço. Se essas palavras falaram com você, escreva nos comentários: Senhor, reescreve a nossa história. Seu testemunho está sendo formado. Senhor, há marcas no coração que palavras não alcançam. Feridas abertas por discussões repetidas, por promessas quebradas, por ausências que machucam mais do que a presença de um conflito. Há esposas que choram caladas e maridos que carregam uma dor que não conseguem expressar. Tu conheces essas dores, Pai. Por isso, hoje te clamamos. Venha curar as feridas desse casamento. Onde houve abandono emocional, que tua presença seja consolo. Onde houve desrespeito, que o arrependimento floresça. Onde houver o silêncio da indiferença, que tua voz seja ouvida, soprando vida sobre o que parecia morto. Deus, tu és especialista em transformar ruínas em moradas restauradas. Sopra teu espírito sobre cada canto desse lar. Senhor, ensina esse casal a liberar perdão, mesmo quando o orgulho grita. Ensina a pedir perdão, mesmo quando a dor ainda sangra. Mostra que a cura começa quando o coração se rende à tua vontade e que nenhum passado é mais forte do que o teu poder de restauração. Que esta seja uma verdadeira oração para relacionamento, não apenas um pedido momentâneo, mas um altar de recomeço, onde o amor será reconstruído com bases mais firmes. Fé, compromisso, respeito e dependência de ti, Senhor. Pai, visita todos os casamentos em crise agora. Que o teu amor invada as casas, que haja reconciliação e que o inimigo perca toda a influência nesse lar. Porque a última palavra não vem da dor, vem do teu trono de graça. Pai amado, há casais que não sabem mais como voltar a se amar, que se acostumaram com a distância, com a frieza, com a ausência de carinho, que olham um para o outro e se lembram mais das falhas do que das promessas, que convivem sem conversar, vivem juntos, mas não caminham mais na mesma direção. Mas tu, Senhor, és o Deus do impossível. Tu podes restaurar o casamento que já foi declarado perdido e reacender o amor que parecia apagado. Tu podes fazer brotar vida no meio do deserto e trazer do fundo do poço um novo começo. Nesta oração pelo casamento, eu clamo: ensina esse casal a recomeçar, a dar pequenos passos mesmo com medo, a se reencontrar no teu amor.
a lembrar do motivo que os uniu, a olhar nos olhos e ver novamente o reflexo do cuidado, da ternura e da graça. Não permita que o cansaço vença o propósito. Não permita que o tempo destrua o que o Senhor uniu. Toca, Senhor, na memória desse casal. Que eles se recordem dos dias bons, dos risos compartilhados, das vitórias juntos. Que a saudade do que foi bonito reacenda a vontade de lutar. Que essa seja uma verdadeira oração para restaurar o casamento, com alicerces firmados em Ti, que és rocha inabalável. Que o Teu Espírito seja o elo entre eles. Um elo que não se rompe com o vento, com as falhas ou com o tempo. Um elo selado pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua vontade. Escreva nos comentários: Senhor, reata os laços do nosso amor. Há poder quando colocamos nosso relacionamento nas mãos de Deus. Senhor, nesta oração para casais em crise, eu te peço que toques nas decisões do dia a dia. Muitas vezes, os conflitos não surgem por grandes erros, mas por acúmulos de pequenas incompreensões. É o tom de voz impaciente, a ausência de escuta, o olhar desviado, o tempo mal administrado, a falta de oração. Tudo isso, lentamente, vai desgastando o relacionamento. Por isso, Pai, entra agora nos detalhes da convivência desse casal. Ensina-os a serem gentis um com o outro, a ouvirem com atenção, a não usarem palavras como armas, a não reagirem na carne, mas a responderem em amor. Que o lar seja solo de paz, onde cada um se sinta acolhido e seguro. Que o lar volte a ser abrigo, não campo de batalha. A Tua palavra nos exorta: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Tiago 1:5. Então, eu te peço, Senhor, derrama sabedoria sobre esse casal. Sabedoria para falar, para calar, para decidir, para perdoar. Sabedoria para colocar limites no que destrói e espaço para o que edifica. Que cada um aprenda a ser resposta de oração na vida do outro. Que o amor seja mais forte que o orgulho. Que o respeito seja inegociável. Que esta seja também uma oração relacionamento, onde dois corações se rendem ao Teu governo. Que o relacionamento a dois seja reflexo do relacionamento com o Senhor. Onde há comunhão contigo, haverá reconciliação entre eles. Onde há presença do Teu Espírito, haverá transformação. Senhor, levanto agora um clamor contra tudo aquilo que tenta destruir os lares. Sabemos que o casamento é um projeto Teu, e por isso o inimigo investe tanto contra ele. Invejas, traições, frieza espiritual, más influências, vícios, orgulho, desgaste emocional, tudo isso tem sido arma contra os casais que um dia te escolheram como base. Mas hoje, nesta oração para restaurar o casamento, declaramos que o Senhor é maior que qualquer plano do inimigo. Declaramos que este relacionamento pertence a Ti, que este casal será liberto de tudo aquilo que os afasta. Toda seta de divisão, todo espírito de confusão, toda mentira que plantou desconfiança, caia por terra agora em nome de Jesus. Coloca cercas de proteção ao redor desse lar, Pai, que o coração de cada um esteja guardado em Ti, que a fidelidade seja cultivada com temor, que a amizade seja resgatada com sinceridade e que o amor seja sustentado com oração. Que eles aprendam a orar juntos, a vigiar juntos, a caminhar juntos. A Tua palavra nos diz: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Segundo os Tessalonicenses 3:3. Que essa promessa se cumpra sobre esse casamento. Que o mal não tenha poder sobre esse lar. Que haja um novo tempo marcado pela presença de Deus, pela paz que excede todo o entendimento e por uma comunhão inquebrável. Essa é mais que uma oração pelo casamento. É um ato de guerra espiritual por tudo aquilo que o Senhor uniu. Senhor, muitas vezes a crise no casamento não começa no outro, mas dentro de nós. São dores antigas, traumas não resolvidos,
feridas da infância ou de relacionamentos passados que ainda sangram e, sem perceber, contaminam o presente. Por isso, nesta oração, eu te peço, cura as raízes profundas da alma que têm atrapalhado a união desse casal. Toca, Pai, em cada memória que ainda dói. Cura as lembranças que geram desconfiança. Liberta desse ciclo de mágoa que se repete a cada discussão. Restaura a autoestima de quem se sente rejeitado. Remove as máscaras que escondem medos. Que haja libertação emocional neste casamento. Que o amor seja leve, puro e cheio de verdade. Senhor, ensina esse casal a olhar um para o outro com misericórdia, que não se enxerguem apenas pelas falhas, mas pela lente da tua graça. Ensina-os a acolherem as fraquezas um do outro e a se sustentarem com paciência, como Cristo faz conosco todos os dias. Que esta seja, de verdade, uma oração poderosa para trazer afinidade entre os casais. Não permita que dores não tratadas se tornem argumentos de separação. Que esse casal escolha a cura em vez da fuga. Que eles decidam permanecer mesmo quando é difícil. Porque tu és o Deus que não desiste de nós. E por isso, não desistiremos de amar. Se esta oração tocou o seu coração, comente: Senhor, cura nossas feridas ocultas. A cura para quem se expõe com fé diante de Deus. Senhor, neste momento, te pedimos algo que vai além da restauração. Pedimos um novo propósito. Que este casal não apenas volte a se amar, mas descubra o porquê do amor. Que entendam que o casamento não é só companhia, mas missão. Que foram unidos não apenas para serem felizes, mas para te glorificarem juntos. Que a crise que os abalou agora os fortaleça. Que a dor que viveram agora os amadureça. Que as lágrimas que derramaram agora os una em compaixão. Que os votos sejam renovados, não apenas no altar, mas na vida diária, na fidelidade, no cuidado, na intercessão um pelo outro. Que essa seja uma oração do casal em crise, mas também um clamor de um casal que deseja crescer espiritualmente lado a lado. A tua palavra diz: e se alguém prevalecer contra outro, 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Eclesiastes 4:12. Jesus seja a 3ª dobra deste cordão, seja o centro desse casamento, que esse casal ore junto, sonhe junto, sirva junto. Que o lar dele seja altar, seja lugar de paz, lugar de tua presença. Que a crise seja apenas o solo onde florescerá uma história ainda mais linda, construída com base em ti. Pai, que eles saibam, o que começou em oração será sustentado por oração. Que este casal se levante das cinzas com maturidade, fé e uma nova identidade em Cristo. Senhor, te agradecemos por cada palavra orada, por cada coração tocado, por cada semente plantada nesta jornada de oração. Sabemos que um casamento restaurado não acontece de um dia para o outro, mas o primeiro passo já foi dado: a entrega. Hoje entregamos esse relacionamento em tuas mãos, confiando que o Senhor cuidará de cada detalhe. Te pedimos, Pai, que esta oração não termine aqui, que ela ecoe nos dias difíceis, que seja lembrada nos momentos de tentação, que seja uma bússola quando a direção parecer incerta, que esse casal volte a te buscar continuamente, reconhecendo que sem ti nada floresce, mas contigo tudo se torna possível. Para os casais que oraram juntos, que o Senhor abençoe o compromisso renovado. Para aqueles que oraram sozinhos, que o Senhor honre sua fé e mova montanhas em favor do seu lar. Nenhuma oração é em vão. Cada lágrima foi vista, cada clamor foi ouvido. E se hoje você se sentia diante de um casamento em crise, saiba, o Deus que cura também reconstrói. O Deus que restaura vidas também restaura alianças. Não desista do amor, não desista da promessa, não desista do que Deus ainda quer fazer entre vocês. Essa foi uma oração pelo casamento feita com fé, esperança e entrega. Volte sempre que precisar.
Ore quantas vezes for necessário. Compartilhe com a pessoa amada ou com aquele amigo ou parente que está nesse ciclo de oração com você pelo seu casamento. Que seu lar seja restaurado em nome de Jesus. Amém.